última mensagem da nossa série Matemática do Perdão. E hoje nós vamos falar da lição do amor. Eu quero perguntar a você, em primeiro lugar, qual é o valor do ódio? Qual é o valor do ódio, afinal de contas? O ódio que movia Adolf Hitler, por exemplo, a dizer uma frase como: qualquer aliança cujo propósito não seja a intenção de iniciar uma guerra é sem sentido e inútil. Um ódio que levou mais de 12 milhões de pessoas ao túmulo, destruiu uma nação inteira e levou o povo alemão até hoje a se envergonhar pelos seus crimes. Qual o valor de um ódio como o que Kim Jong-un usa para sustentar-se no poder da Coreia do Norte e lançar o mundo em suspense mesmo? Qual o valor do ódio? Qual o valor do ódio que leva dois jovens tchetchenos a colocar explosivos em panelas de pressão e causar o pânico, a dor e a morte após a última maratona de Boston? Se nós atentarmos para aquilo que o ódio e a vingança provocam com racionalidade, com frieza, nós vamos ver que na sua trilha vem a morte, na sua trilha vem a desgraça, na sua trilha vem o sofrimento. Isso tanto para quem é odiado, como também para aquele que odeia. Ora, dor, morte, sofrimento, essas coisas não fazem parte do plano original de Deus para o homem. É por isso que o meu coração e o seu coração precisam ser transformados pela adição do amor nessa equação perversa dos nossos relacionamentos. Jesus, meus irmãos, foi, sem dúvida alguma, o mestre do amor por excelência. E é justamente Jesus quem nos instrui sobre como e por que amar a partir do texto de Mateus capítulo 5, versos 43 a 48. E eu convido você a abrir Mateus capítulo 5, versos 43 a 48. E a palavra do Senhor nos diz assim: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O Sermão do Monte, no qual essa passagem ela se encaixa, ele é a constituição do reino de Deus. É o rei ditando aos seus a sua vontade, é o rei ditando aos seus como as coisas devem funcionar no seu reino. É uma exposição da maneira como o discípulo de Jesus deve viver, de como eu e você, nós devemos viver no reino de Deus. Jesus aqui nesse contexto, ele está falando a respeito dos relacionamentos do cristão e de maneira específica Jesus está falando a respeito de vingança. E o Senhor Jesus vem aqui reforçar o ensino do Antigo Testamento. Jesus não veio para revogar a lei ou para mudar a lei, ele veio para cumpri-la. Jesus então aqui ele reforça o ensino do Antigo Testamento. Meus irmãos, todo o Antigo Testamento mostra que o Senhor é quem toma vingança contra os seus inimigos, não nós. É Deus quem toma vingança, não nós. Em nenhum momento é dito no Antigo Testamento, e eu repito isso, em nenhum momento é dito no Antigo Testamento para que nós odiemos aos nossos inimigos. Nunca. É mostrado sim no Antigo Testamento que eu e você, nós devemos odiar os que odeiam ao Senhor. Ou seja, a nossa reprovação, ela não está sobre pessoas. O nosso ódio não é dirigido a pessoas. O nosso ódio deve ser dirigido contra o pecado, contra as práticas más das pessoas. Afinal de contas, como o apóstolo Paulo bem marca em Efésios capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra carne e sangue.
Nós não estamos lutando contra pessoas. A bem da verdade, o cristão, por iniciativa dele, não tem inimigos. As pessoas podem nos odiar, mas nós não temos o direito de odiar quem quer que seja. Nós temos de odiar o pecado, mas não as pessoas. O que o Antigo Testamento ordena, isso sim, é que eu e você, nós devemos amar o que Deus ama. Eu e você, nós devemos amar aquilo que Deus ama e devemos odiar aquilo que Deus odeia. O que Deus ama, nós amamos. O que Deus odeia, nós odiamos. Esse é o ensino do Antigo Testamento. Não que nós devemos odiar a pessoas ou considerá-las nossos inimigos. Jesus, então, ele vem trazer para esses que o ouviam e para mim e para você também uma nova compreensão acerca do amor. Uma nova maneira de você entender o que é amar. Não apenas aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos odeiam. O que nós temos, via de regra, é uma compreensão corriqueira acerca do amor. Uma compreensão comum, uma compreensão do vulgo. Quando se fala em amor para as pessoas, algumas coisas vêm na mente das pessoas. Por exemplo, que amor é retribuição. Ou seja, eu amo ou eu vou amar a quem me ama. Eu amo a quem me ama. Amor para essas pessoas é então, para o comum das pessoas, é retribuição. Para o comum das pessoas, amar é retribuição. Eu vou amar a quem me ama. Para a maioria das pessoas, amor é satisfação pessoal. Eu vou amar aquele que me satisfaz. Eu vou amar aquele que me agrada. Eu vou amar aquele que me faz bem. Não quem causa prejuízo a mim. Para a maioria das pessoas, amor é sentimento. É sentimento, é aquele arroubo da paixão que você vê nas novelas, você vê nos filmes. Amor é sentimento. E sentimento, dizem as pessoas, não se controlam, sentimentos se vivem. Você não pensa a respeito desses sentimentos, você os vive. Para as pessoas, isso é, para o comum das pessoas, isso é amor. E diante desta visão corriqueira do amor, Jesus vai mostrar que até mesmo as pessoas mais desprezíveis agem assim. Jesus cita nessa passagem sobre a qual nós estamos meditando hoje, duas classes de pessoas: os publicanos e os gentios. Eram as duas raças mais odiadas dos judeus. Os publicanos porque eles colaboravam com um sistema opressor de Roma e além disso eram ladrões. Ladrões do seu próprio povo. Você sabe bem dessa história. E ele fala também dos gentios, um outro povo odiado pelos judeus, porque gentil para o judeu era aquele que era de fora, aquele que era inimigo, aquele que só queria o mal de Israel. Essa era a visão do gentil. E Jesus vai dizer: olha, se vocês amam desse jeito, até as piores pessoas também amam. Que recompensa está em você amar assim? Que recompensa existe? A recompensa está nela mesma, nessa maneira de amar. Você já recebeu a sua recompensa. Você já recebeu a retribuição. Você já recebeu a satisfação. Mesmo as piores pessoas podem amar desta maneira. Mesmo o pior dos homens, tanto no tempo de Jesus quanto nos nossos dias, podem amar assim. Quer um exemplo? Quer alguns exemplos disso? Amor? Eu não sei se você conhece essa personagem histórica. É Henrique VIII. Henrique VIII era casado originalmente com Catarina de Aragão, descendente do trono espanhol. Se alguém aqui assistiu The Tudor, sabe quem é. Ele era casado com Catarina de Aragão, e Catarina de Aragão, ela não podia dar mais filhos a ele. Ela já tinha dado a ele uma herdeira, Mary Tudor.
futura Bloody Mary, ou Maria Sangrenta, que perseguiu a igreja do Senhor Jesus à sua época. Ela já tinha dado a ele uma menina, mas ela não conseguia dar a ele um herdeiro homem, que era o que ele queria. O que faz então Henrique VIII, diante do amor de sua vida? Ele consegue separar a igreja da Inglaterra, e daí nasce o anglicanismo. Ele separa a igreja da Inglaterra para se divorciar de Catarina de Aragão. E ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele se envolve com Ana Bolena, uma cortesã do palácio. Ele se envolve com Ana Bolena. E Ana Bolena passa a ser o amor da sua vida. Alguns historiadores vão dizer, por exemplo, que para Ana Bolena, a Henrique VIII compôs Greensleeves. Você não conhece o nome da música, mas a música você conhece, porque via de regra toca em todo filme de época medieval. Então, dizem alguns que Henrique VIII compôs essa música para o amor da sua vida, Ana Bolena. Só que o que aconteceu? Ele se casa com Ana Bolena, e Ana Bolena vai dar a ele um herdeiro. É o que ele esperava, é o amor da vida dele. Ana vai dar a ele um herdeiro, um homem. E aí quem nasce? Elizabeth. A primeira, a grande rainha Elizabeth. A primeira, não a que está aí. Ela não é tão velha assim. Elizabeth I nasce. Ele fica tremendamente insatisfeito com Ana Bolena. E o que ele faz com Ana Bolena? Corta-lhe a cabeça. Lógico, existe uma intriga política por detrás também, mas o peso de Ana Bolena não ter podido dar a ele filhos homens fez com que ele cortasse a sua cabeça também. E assim ele se casou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. E então ele morreu. 6 amores de Henrique VIII. É isso que é amor? Romeu e Julieta. Agora vocês vão me crucificar aqui, né? Mulheres, calma. A gente olha para Romeu e Julieta e fala: que lindo, que linda história de amor, que maravilha de história de amor, não é verdade? Como é que essa história de amor acaba? Felizes para sempre? Que amor é esse que leva à morte? Que amor é esse que leva à morte? É o amor de Romeu e Julieta. Ou o amor, por exemplo, de Adolf Hitler, mais uma vez ele e Eva Braun, que se casaram alguns meses, salvo engano, antes do final da Segunda Guerra Mundial. Declaração de amor: Hitler era maluco por Eva Braun. Mesmo uma pessoa pior como Hitler, uma pessoa tão dura como Hitler, era possível de amar alguém. E então as tropas soviéticas, elas vêm marchando sobre Berlim, elas estão se aproximando da casa-mata de Hitler, do bunker de Hitler. E aí o que Hitler faz para Eva Braun? Eva Braun, eu te amo demais, mas o negócio é o seguinte: você vai se suicidar junto comigo. E ela se mata junto com Adolf Hitler. Que amor é esse? É isso que é amar? Se nós pensarmos bem nesses casos, e pensarmos nessa concepção moderna de amor, ou essa concepção corriqueira de amor, a gente vai ver que ela está muito mais próxima do egoísmo do que na verdade do amor verdadeiro. Eu amo a quem me ama, eu amo a quem me faz bem, eu amo a quem faz a minha vontade, eu amo a quem me satisfaz. Qual a recompensa disso? É algo muito diferente daquele amor puro e santo que a gente vê no Senhor Jesus. É algo muito diferente. Porque o amor segundo Deus, ele é diferente. O amor segundo Deus é um amor diferente. O amor segundo Deus, ele é um amor de graça. Eu amo até mesmo aquele que me odeia. Se o amor corriqueiro é um amor que ama quem me ama, o amor segundo Deus é um amor gracioso, que ama até mesmo aquele que odeia. O amor segundo Deus, ele é renúncia. Ele não busca a sua própria satisfação, mas ele vai buscar o bem do outro.
Eu vou entregar o meu melhor em favor do outro. O amor segundo Deus, ele não é simples sentimento, ele é decisão. O amor segundo Deus, queridos, é uma decisão, ele não é um sentimento. Eu decido amar e eu vou escolher a quem eu amo. Eu não preciso sentir. É uma decisão, eu decidi. Eu vou amar a Bia, eu vou amar a Ana. Eu escolhi, eu decidi amar e eu vou amar. É um amor que ao mesmo tempo decide e que escolhe. O amor segundo Deus, queridos, jamais podia ser o amor de Romeu e Julieta. Porque o amor segundo Deus é um amor que leva à vida, não à morte. Ele leva o bem, não ao mal. O argumento de Jesus para provar isso é que Deus ele dá o sol e a chuva sobre justos e injustos. Deus ele vai mandar sol e chuva sobre aquele que é justo e sobre aquele que é injusto. E aqui eu vejo a questão da graça comum, que nós teologicamente definimos como graça comum, que é o amor de Deus e o cuidado de Deus revelado e distribuído a toda a criação. Não importa se você é crente ou se você não é crente, amanhã o sol vai nascer sobre a tua cabeça. O sol vai nascer sobre a tua cabeça, o sol vai nascer sobre a cabeça dos deputados em Brasília, a chuva vai cair sobre aqueles que nos perseguem aí nas arenas da imprensa. O sol e a chuva vão nascer, vão cair sobre a cabeça de todos. Isso mostra o cuidado de Deus, o amor de Deus por todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Deus cuida até mesmo daqueles que o rejeitam e daqueles que o desprezam. Lembre-se, por exemplo, da paciência de Deus com os hebreus no deserto. Pense no povo de Israel no deserto. Se você acha que você tem problemas com pessoas, pense em Moisés. Não era fácil não. Se você é líder de ministério e às vezes é difícil você lidar com 2, 3, 4 pessoas que estão ali com você, trabalhando com você, pense em Moisés. Agora pense em Deus olhando para esse povo. Deus liberta esse povo com mão forte. Deus faz com que eles saiam pelo meio do mar. Deus afoga os carros de Faraó. Aquela história de coluna de fogo, coluna de nuvem. E o que o povo pensa? Poxa vida, hein? Só esse pãozinho que desce do céu. Podia descer pelo menos um requeijão junto. Poxa vida, de novo codornize, Senhor. Desce uma picanha. Não era fácil. E Deus, mesmo assim, cuidava desse povo. Pense na paciência de Deus. Pense então na perfeita encarnação desse amor de Deus, o Senhor Jesus. Jesus é a perfeita encarnação desse amor de Deus. Se você quer entender o que é o amor de Deus, você tem de olhar para o Senhor Jesus Cristo. É olhando para Jesus que você sabe como Deus ama. Em Jesus se revela o amor gracioso do Pai. A gente falou que o amor segundo Deus é graça. Em Jesus se revela o amor gracioso do Pai. Veja o que diz Romanos 5, versos 7 e 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Olha o amor segundo o mundo. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não amou você por causa de algo que você fez. Deus amou você porque Ele amou você, Ele escolheu, Ele decidiu amar você e ponto final. Às vezes a gente fica discutindo em escola bíblica essas coisas, né? Os adolescentes aí sabem bem, né? Que a gente teve aí uma conversa outro dia. Qual é o critério da eleição de Deus? Gente, é amor. Deus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus é graça. Ele ama até mesmo quem o odeia. Em Jesus Cristo se revela também a renúncia do Pai. Deus dando o seu melhor em favor de pessoas que o odeiam. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho. Você consegue pensar que Deus pode te dar alguma coisa melhor que o Senhor Jesus? O seu próprio Filho?
Pense no que implicou no céu, na Trindade, o Senhor Jesus ter se feito carne, ter se feito gente. Você acha que Deus pode te dar alguma coisa melhor que o Senhor Jesus? Uma prova maior do amor dele do que o fato dele ter dado o seu filho? Em Jesus se revela também o caráter de entrega do Senhor Jesus, o caráter de amor do Senhor Jesus na decisão do Pai. Veja o que o Senhor Jesus diz: eu rogo por eles, eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Quando a gente diz que o amor de Deus é um amor que escolhe, é um amor de decisão, está aí a prova. Jesus não está orando ali na última ceia por todas as pessoas, pelo mundo inteiro. Ele está orando por aqueles que Deus amou de maneira especial, a mim e a você. O amor de Deus é um amor que escolhe e que decide amar. Deus decide, Ele escolhe, ponto final, Ele ama. No Senhor Jesus também se revela a disposição do Pai em trazer vida. E o Senhor Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância, dependendo da versão. Jesus veio não para trazer vida, mas não para trazer morte, mas para trazer vida. O amor de Deus é um amor que traz vida. E se nós estamos falando de Jesus, de amor aos inimigos hoje, Jesus é a perfeita encarnação disso. Em Jesus se revela a disposição do Pai de amar até mesmo os piores dos seus inimigos, até mesmo aqueles que crucificavam o seu filho. Isaías capítulo 53, verso 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Jesus estava sendo humilhado no Calvário, mas em momento algum ele ergueu a sua voz para exercer um juízo de condenação sobre aqueles que o crucificavam. O amor de Jesus pelos seus inimigos também se revela na cruz, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Você reclama quando alguém pisa no seu calo? Você reclama quando alguém te empurra no metrô? Você fica bravo? Aquilo estraga o teu dia? É assim que acontece com você? Quando alguém passa arrastando a tua mala no ônibus, a tua mochila? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, então, queridos, ele é a perfeita encarnação do amor de Deus. E isso nos convida, então, a um novo modo de pensar, um novo modo de sentir, um novo modo de agir. Se eu e você, se nós entendemos que Jesus, ele é a perfeita encarnação do amor do Pai, e nós nos declaramos discípulos dele, eu e você, nós não podemos agir mais da maneira como a maioria age. O nosso amor pelas pessoas não pode ser um amor corriqueiro. O nosso amor pelas pessoas não pode ser um amor egoísta. O nosso amor pelas pessoas tem de ser semelhante ao amor de Deus. Isso porque, queridos, eu e você recebemos de Deus mais do que a graça comum. Nós recebemos mais do que a graça comum. A bênção de Deus sobre nós não é só o sol que se levanta, não é só a chuva que cai, não é só a mesa farta de alimentos. Não. Nós recebemos algo mais da parte de Deus. Nós recebemos a graça especial, a graça de conhecer, a graça de crer, a graça de amar a Jesus. Veja o que o próprio Jesus diz a esse respeito: pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Você sabe como é que você sabe que Deus te ama? Quer saber como é que você sabe que Deus te ama? Você crê em Jesus. Só o fato de conhecer e crer a Jesus já é uma prova irrefutável de que o Pai te ama. Você recebeu essa graça, então você tem de transmiti-la a outros. Eu e você temos um exemplo perfeito em Cristo a respeito desse amor. Se sendo filho de Deus, se sendo Jesus o Filho de Deus, ele não revidou. Se Jesus, sendo quem era, ele não buscou justiça que lhe fosse própria, ele não ficou brigando por causa dos seus direitos. Então eu pergunto: o que há de ser de nós, pecadores? Se Jesus não fez isso, por que eu e você temos esse direito?
o nosso amor deve se revestir de benignidade. E o que é benignidade? É uma atitude de sempre buscar o bem alheio. Você sempre tem de buscar o bem do outro, querido. Não importa se a prática do outro é má. Reprove a prática, mas olhe o outro com bondade, com benignidade. Tenha ao outro um olhar favorável, um olhar de abraço, um olhar de aceitação. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12, versos 17 a 21. Romanos capítulo 12, versos 17 a 21. Onde o apóstolo Paulo vai mostrar o que é essa benignidade. E aquilo que eu e você devemos fazer como discípulos do Senhor Jesus. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Vamos ler juntos esse último versículo? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Vence o mal com o quê? Com o bem. Você tem de vencer o mal com o bem. As pessoas devem olhar para nós e ver em nós uma ilustração do que é ser filho de Deus. As pessoas devem olhar para mim e para você e ver o que é ser crente, o que é ser filho de Deus. No reflexo do Senhor no nosso caráter, as pessoas que nos cercam, elas vão conhecer o amor gracioso de Deus, benigno, até mesmo para aqueles que o odeiam. Você fala para as pessoas do amor de Jesus Cristo, você fala que Deus as ama, mas quando você olha para elas, você as odeia, você as rejeita. Você olha para as pessoas e vê nelas inimigos, você vê nelas adversários, você vê nelas concorrentes. Não é isso que Deus deseja de você. É necessário que nós espelhemos o amor de Deus, que nós nos tornemos ilustração do amor de Deus, que nós nos tornemos uma ilustração do reino. Eu quero concluir com uma frase de Albert Barnes, no seu comentário a respeito dessa passagem sobre a qual nós meditamos hoje. Somos obrigados a amar nossos inimigos. Esta é uma lei do cristianismo, original e única. Nenhum sistema religioso além do cristianismo requereu isto, e nenhum ato de piedade cristã é mais difícil. Nada mostra mais o poder da graça de Deus, nada é mais ornamental ao caráter, nada é tão parecido com Deus, nada fornece melhor evidência de piedade. Está no caminho da vida aquele que pode atender gentilmente ao ferido, que pode bendizer aquele que perpetuamente está o caluniando e amaldiçoando, que pode buscar o céu por aquele que deseja a sua perdição. Isso é religião, bela como o céu onde nasceu, pura como a sua fonte, gentil como seu autor, fresca como o orvalho da manhã, clara e difusa como os raios do sol nascente, e santa como os sentimentos e palavras que nascem do peito do Filho de Deus. Aquele que pode assim agir não necessita duvidar que é um cristão, pois captou o verdadeiro Espírito do Salvador e herdará a vida eterna. Como é que eu reflito o amor que eu recebi da parte de Deus no meu cotidiano? Em primeiro lugar, haja com graça. Haja com graça. Não apenas perdoe, busque o bem de quem te ofendeu. Busque o bem de quem te ofendeu. Aprenda a oferecer a outra face. Lembre-se que Jesus lavou os pés, até mesmo de Judas e de Pedro. Renuncie à sua justiça própria. Renuncie aos seus próprios direitos, se necessário for. A quem te pedir a túnica, dê também a capa. Se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Não viva a discutir e a contender. Lute por aquilo que é certo. Lute por aquilo que é certo, mas jamais perca o amor pelo outro. A nossa luta, queridos, não é contra sangue
e contra a carne. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o pecado. Não odeie pessoas, odeie o pecado. Pense que nós vivemos em um mundo doente, no meio de um mundo que está doente, e num mundo em que você também seria parte, um mundo do qual você também seria parte se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida. Não odeie pessoas. Escolha amar. Escolha amar. Amor é escolha. Escolha ser benigno. Não espere que essa benignidade vá surgir da atitude de outras pessoas para com você, que outras pessoas façam alguma coisa para que você seja benigno para elas. Não espere que um sentimento brote no seu coração. Eu estou apaixonado pelo mundo. Não, não é isso. Não espere isso. Decida amar. Decida amar e ame. Decida e ame. Ore por quem te persegue. Ore por aquele que te persegue. É dito que a oração move a mão de Deus. Errado. A oração não muda a Deus. A oração muda a nós mesmos. Ela nos muda. Orar, queridos, é um primeiro passo para que o nosso coração se torne mais benigno para aquele que pisa no nosso calo. Quando você começa a orar por aquele que te persegue, a tua disposição em relação a ele começa a mudar. Você já não vai olhar para ele da mesma forma. Faça a experiência. Veja se isso não é verdade. Prove o Senhor nisso. Julgue as suas próprias palavras e atitudes. Você é alguém que pelo modo de falar, alguém que pelo modo de agir tem sido um portador de vida? Ou você tem sido um portador de morte? A sua mensagem, aquilo que você transmite com os seus lábios e com a sua vida, é uma mensagem de reconciliação ou é uma mensagem de inimizade? Resumidamente, tudo fica nisso aqui.